Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Up Honors. Já nem sei em que número que a gente vai, acho que é o 10 ou o 11. 108. Bem, a semana passada nós estivemos aqui a falar de um bocadinho das finais de conferência, falámos também daquilo que foi a segunda ronda dos playoffs da NBA. Entretanto, na altura da gravação estavam, se não me engano, 2-0 para os OKC e estava 1-0 para os Pacers naquele jogo louco no Garden que o Haliburton fez história. Entretanto, quando o episódio saiu foi num sábado, a gente tinha gravado numa sexta e tinha havido um jogo da série dos Pacers contra os Knicks e os Pacers tinham ganho o jogo 2 também no Garden. Agora, um update, já temos um finalista, que são os OKC Thunder, já não iam para as finais desde 2012, se não me engano, sim. com aquela equipa do Kevin Durant, do Westbrook e um jovem James Harden a aparecer. E do outro lado está 3-2. Nós estamos a gravar isto numa sexta-feira. Esta noite houve jogo. Esta madrugada houve um jogo em que os Knicks venceram e adiaram uma possível eliminação. Neste momento está 3-2 para os Pacers. Aconteceram muitas coisas entretanto. Não sei se os jogos foram os mais atraentes possíveis, mas pronto, houveram jogos e a gente tem que falar deles. O jogo 4 dos Wolves foi bom, por acaso. Ainda bem que puxaste isso, porque a gente vai mesmo começar com essa série. Talvez antes de passar para a série, uma sugestão que o Gabriel deu antes de começar o programa é dar um shout-outzinho para o Klay Thompson, que teve a triste notícia de ter perdido o seu cão, que já é uma cara... É icónico, já toda a gente sabe o amor do Klay Thompson tem pelo NBA, cão. por isso, muita força aí para o Klay Thompson e desejo que ele tenha uma grande season para o ano. Passamos para a série do Standard. Na altura da gravação estava 2-0. O Standard tinham ganho 2 jogos em casa frente aos Wolves, os 2 jogos com vitórias tranquilas, como a gente mencionou. Depois veio o terceiro jogo, que foi talvez uma grande surpresa nesta série, que foi um massacre dos Wolves em casa. Gabriel, surpreendeu-te? Porque é que isto aconteceu? Honestamente não me surpreendeu, porque o OKC é uma das melhores equipas defensivas que já vimos, e nesse jogo os Wolves começaram logo a ter uns 4 turnovers, se bem me lembro, e o OKC grande parte das vezes forçava esses turnovers, nem eram erros. O Wentz a série toda tentou puxar pela equipa, e mesmo ele tendo bons jogos não foi o suficiente, porque o resto dos elementos nós temos grandes. O banco dos Wolves é muito bom, o Nickel, Nas Reed, só que o Randall teve uns bons playoffs, não vamos tirar-lhe o mérito. Eu acho que o Randall teve uns ótimos playoffs, apesar de ter uns jogos contra o OKC com menos de 2 dígitos de pontuação. Penso que sim, mas também acho que teve 3 com mais de 20 pontos. Sim, então não dá muito para criticar, porque lá está, o OKC atualmente é a melhor defesa da NBA, sem questão, e uma das melhores de sempre. E é muito difícil jogar contra o OKC, lá está, e acho que elementos que tiveram mais dificuldades, Mike Conley, e temos falado do homem, Rudy Gobert, que tem sido o tema, e nós um bocadinho desculpamos o Gobert porque sabemos que ele não é um jogador ofensivo, sabemos que ele não é bom, mas o impacto que ele tem na defesa sempre foi muito importante. Mas esta série eu acho que o Gobert foi mesmo menos e acho que os playoffs todos gerais, mesmo nós vimos jogos que eles fizeram contra a Small Ball, os Warriors e os Lakers, e esperávamos o Gobert dominar mais, e agora chega o OKC e eu não espero muito ofensivamente dele, mas espero mais hustle na defesa e nos ressaltos, e acho que para dar pouco salto no Gobert tem sido extremamente fácil, mesmo seja Caruso ou o Chet, e acho que tem conseguido apagar o Gobert. E pronto, acho que esses 2 nomes têm sido assim um bocadinho decepcionantes, mas claro, falar do fator de idade deles, também já são jogadores com certa idade, mas acho que pronto, a próxima época esses são 2 pontos, vamos ver o que é que os Wolves fazem. Sim, e pronto, foi uma eliminação esperada. No último episódio eu tinha dito que não me surpreendia se os Standard varressem os Wolves. Tu disseste que os Wolves iam conseguir roubar um jogo. Foi aqui este jogo 3 em casa que eles ganharam 143-101.
Foi um jogo atípico dos OKC, a bola não estava a entrar e o Shea teve um momento em que estava no banco e ele estava mic'd up e estava a dizer ao colega que era uma derrota ok e natural, porque a bola simplesmente não estava a entrar e Sim. ele parecia bem tranquilo, sabendo que era uma noite atípica para a equipa e que as outras não seriam assim. Tanto não foram, mas pronto, o jogo 3 foi um grande jogo dos Wolves no geral, que não se voltou a repetir porque o Standard dominaram os outros dois jogos. O jogo 4 foi o jogo que eles ganharam só por 2 pontos, que eu acho que foi um bom jogo dos Wolves, tiveram mesmo quase. Sim, mas eu acho que foi um jogo em que apesar de terem perdido por 2, eu nunca senti que os Wolves fossem ganhar o jogo, percebes? Porque também porque sempre tiveram a correr atrás durante o jogo inteiro. O Standard ao início do terceiro quarto estava a ganhar por 11 e depois na segunda parte os Wolves foram reduzindo a diferença, mas não foi o suficiente. Lá está, eu nunca senti que os Wolves fossem ganhar, até porque eles só lideraram uma vez no jogo, que foi no primeiro quarto, por isso nunca tiveram propriamente com a liderança. Isso não significa que não tenham estado bem, claro que estiveram, mas foi uma dominância do Shea e um jogo, acho que foi o pior jogo da série do Anthony Edwards. Ele fez apenas 16 pontos. Exato. Em 5 de 13 e o pior para mim foram os 5 turnovers. E pronto, a questão dos Wolves tem de ser falada, como tu acabaste de mencionar, porque o Rudy Gobert, se não me engano, já tem 35 ou 36 anos. Mike Conley também deve ter 36, 37. E há aqui a questão contratual do Randall, que está a terminar, ou se não terminou este ano, termina para o ano, mas acho que é este ano que termina. E eles têm que tomar uma decisão, que é a questão do Randall e a questão do Gobert, também que tem um contrato grande. Sim. E o Mike Conley acho que é um não assunto, porque acho que ele pode renovar um contrato mínimo. Sim, ele é o veterano. Eu acho que ele vai perder minutos, é natural. A gente, antes de começar os playoffs, avisámos que o Mike Conley ia perder minutos nas séries e nos playoffs, foi o que aconteceu. Mas pronto, sobre o Gobert, eu concordo contigo, acho que ele podia ter tido mais impacto, principalmente nesta série contra os Wolves, mas ainda assim, num cômputo geral dos playoffs, 411 minutos de Gobert em campo e os Wolves têm um net rating positivo de 7, ou seja, em 100 posses. Pronto, o offensive rating é decente e o defensive rating é absurdo. Lá está, ele quando está em campo a defesa normalmente é sempre muito boa. Sim. E quando ele está fora de campo a defesa piora em muito e o ataque melhora ligeiramente. Lá está, é a experiência Gobert da carreira, que é: sem ele o teu ataque vai ser melhor, mas a tua defesa vai ser péssima. Com ele o teu ataque vai ser mais ou menos e a tua defesa vai ser muito boa. Mas lá está, tem 36 anos, não sei se os Wolves se querem dar um passo maior, que é o único passo que falta dar, que é ir à final, porque já são 2 anos seguidos a irem à final de Conferência Oeste. Sim. E uns bons playoffs nesses 2 anos. Se bem que este ano eu acho que foi um caminho um bocadinho mais fácil do que no ano passado. E pronto, não é uma fake run, mas eu acho que foi um caminho mais fácil. Mas lá está, se eles querem dar o salto para uma final ou possível título, eu acho que eles vão ter que comover aqui o contrato do Gobert e ir por outro caminho. Não sei, Kevin Durant está disponível. Sim. Há vários nomes aí disponíveis e eu acho que eles vão ter que tomar uma decisão. Senão, se calhar é continuar e esperar mais um ano, mas eu acho que tem mesmo que tomar uma decisão, porque lá está, eu acho que a estrela da equipa, que é o Ant, ainda pode melhorar e não tenho dúvidas que vai melhorar. Este ano ele deu um salto gigantesco, principalmente na questão do 3-point. Falta melhorar algumas coisas, mas eu acho que falta mesmo mover ali algumas peças mesmo do núcleo duro e não da questão do banco, porque eu acho que o banco é muito bom, tem muita profundidade, mas falta ali mover algo mais e não sei o que é, mas lá está. Eles são pagos para saber o que é que Sim, falta eles que se decidam. Eles que se decidam. Sobre os Standard que estão na final, parabéns. Acho que era esperado, mas também não era um lock antes de começar os playoffs, que os Standard estivessem nas finais. Para muita gente não era um lock. Não, para muita gente não era tipo garantido que os Standard estivessem nas finais. Quem poderia ganhar? Eu vi alguns matchups que os Standard podiam não. Os Standard foram 7 jogos com os Nuggets, por exemplo. É verdade. Isso é um mérito dos Nuggets. Mérito dos Nuggets, que também foram também foram a 7 jogos com os Clippers. Por isso, se calhar se os Clippers passassem também iriam a 7 jogos com os Standard, não sei. Mas pronto, mérito para os Standard que estão nas finais merecidamente.
tem um futuro risonho. Eu acho que super risonho. Eles estão ali naquela... É um caso estranho, porque eu sou um crítico, sempre fui na NBA de... Quando as equipas têm possibilidade de dar o salto, têm que dar. E os Thunder sempre tiveram essa possibilidade e nunca quiseram dar esse salto. Esse salto no sentido de, se a gente tem assets, vamos trocar e vamos ser fortes já, porque na NBA tudo acontece muito rápido e eu acho que tu tens que ser ganancioso na NBA. Se já estiveres no topo, não te podes contentar e tens que procurar mais. Foi o que os Warriors fizeram na altura do KD, por exemplo. Eu acho que eles conseguiram complementar muito bem o core que eles criaram em buscar o Caruso e o Hartenstein, que eram peças que eles precisavam, e draftar muito bem a mérito deles. Sim, é por isso que eu estava a dizer que era um caso estranho, que é uma equipa que nunca deu aquele all-in, percebes? Mas soube ver algumas fraquezas da equipa e souberam corrigir isso, ou seja, eles têm os assets, ainda se quiserem buscar, por exemplo, um Giannis, isso não vai acontecer, mas se quiserem buscar um Giannis, eles têm os assets para isso, eles têm. Mas não foi necessário, eles viram, ok, o nosso problema é aqui esta posição de 1-2, que é o Josh Giddey, que teve um impacto negativo nos playoffs do ano passado, este é o problema. Não vamos segurá-lo, vamos trocá-lo. Foram buscar o Caruso, que excelente aquisição, a gente já falou sobre ele e de certeza que vamos falar mais. Foram buscar o Hartenstein, que faltava tamanho, e foi o suficiente, ou seja, não deram um all-in, mas também não foram pacientes na sua totalidade, percebes? E é preciso dar muito mérito ao Sam Presti, que é um GM incrível. É importante mencionar que Sam Presti draftou já 4 MVPs. Mentira, draftou 3 e desenvolveu o Shea, outro MVP, ou seja, draftou o KD, o Westbrook e o Harden. Foi buscar o Shea numa troca que ele quis fazer essa troca, por isso também tem o seu mérito ter visto ali potencial no Shea. E arriscar largar o Paul George na altura. O Paul George e tudo, eles trocaram tudo, até o Westbrook, que é a maior lenda se calhar do Standard, que se calhar vai ser ultrapassado na próxima semana talvez. Conversas vão ter que ser feitas sobre Shea e Gilgeous Alexander. Mas pronto, isso é tema para outro episódio. Lá está, teve o seu mérito de saber que aquela equipa de Westbrook e Paul George já não ia dar. Fez tudo do zero, um rebuild muito, muito bem feito. Algumas decisões, menos boas durante o rebuild, mas acho que nenhum GM faz decisões 100% boas, mas ele, se não fez 100%, fez 99%, e 98%. As decisões más comparado com as boas, ele só teve... Sim. O Niang e o Poku. Sim, fez ali algumas piques que na altura não teria feito. Ele, por exemplo, foi a equipa que trocou o Chet e o J-Tub foram os dois no mesmo draft. Foram os dois no mesmo draft e foi muito positivo. Também é preciso ter a sorte de ficar com a pique número 2 nesse draft, né? Sim. Por exemplo, a diferença da pique 2 para a pique 3 é gigantesca. Os Rockets tiveram o Jabari e eles tiveram o Chet, que o Chet é um jogador superior. Lá bastava ficarem com a terceira pique, que se calhar já seria um outro outcome, mas isto de SES não vive o desporto e há que dar mérito aos Thunder que estão na final pela primeira vez desde 2012, equipa mais jovem de sempre numa final da NBA. Sim. Por isso é incrível. É incrível. E comparando o ano passado, o ano passado para este ano também, muito bom. Lá está a Hartenstein, eles conseguiram fazer uma introspeção e ver o que é que precisavam. Precisavam também do Hartenstein, precisavam defesa do Caruso, precisavam de 3-point shooting, mas nós estamos a ver que não precisam tanto, porque mesmo não estando assim tão... eles continuam a conseguir dominar sem a 3-point e é incrível no jogo atual conseguir fazer isso, porque a tua defesa é tão tensa e tu consegues sempre ir buscar o melhor look ofensivamente com o Shea, porque o Shea é o teu número 1 e é super eficaz. Incrível o Shea. E o OKC está ali uma equipa capaz de ganhar, acho que é capaz de ganhar championships back-to-back, porque eles ainda têm o Topic lesionado. Eles têm muitos assets, eles podem 30 picks, exato. Eles ainda conseguem ir buscar alguém e conseguem estar sempre com o core e com novos jogadores. Depois já há questões salariais, mas isso... Sim, isso que vai ser uma pedra no sapato do futuro do Thunder. É por isso que hoje em dia na NBA é muito difícil afirmar que uma equipa vai ser uma dinastia por muito tempo, por causa da questão do second apron, etc. Daqui a 1 ou 2 anos vai começar a entrar os salários do Chet, do Jalen Williams, é muito difícil conseguir. Vai ser difícil manter a equipa. Aconteceu isso com os Nuggets, os Celtics vai acontecer agora, vão ter que desmontar, por isso pronto. Depois há as questões do second apron, se foi bom ou mau para a NBA. Há quem goste desta paridade de competição, já nem sei há quanto tempo é que houve um campeão 2 anos seguidos, se calhar na altura dos Warriors, com aquela dinastia do KD.
Eu acho que foi mesmo a última altura em que houve um campeão 2 anos seguidos. Há quem goste desta paridade, há quem prefira grandes dinastias e Spurs, Miami Heat, etc. Mas eles vão ter essa dificuldade daqui a uns anos, mas ainda não é no próximo ano, por isso eles no próximo ano vão sair como favoritos. Sim. Mas falando no tema financeiro, eu não me importo. Tipo, equipas não serem capazes de construir super equipas. Mas imagina, estas equipas, como os Celtics e o OKC, conseguiram draftar bem, fazer o rebuild bem, acho que não deviam ser prejudicadas por causa disso, porque eles não é como se eles tivessem montado uma super equipa, tipo, vou dar trades pelaquela estrela, tipo buscar aquela estrela, na altura do KD. Tipo os Nets. Não, acho que eles conseguiram draftar bem e essas equipas têm um bocadinho de pena de chegar a um ponto e têm de desmontar um bocadinho o core, porque foram equipas que se montaram a partir do nada. E pá, lá está, são as questões e as críticas que há ao lado financeiro da NBA e há de haver para sempre. Não sei que maneira que eles poderiam melhorar isso, compensar as equipas que draftam talento próprio, ou seja, equipas que se calhar draftaram esse talento e o talento ganha um contrato muito alto, não serem tão prejudicadas na questão das taxas, etc. Mas lá está, isso é um assunto já há muitos anos e já houve agora a questão do novo coisa que foi assinado. Estes coisas são assinados quase 10 em 10 anos, estas coisas do Second Apron que apareceu, etc. É o CBA, assim é que é o nome, estava-me a faltar. São assinados de quase de 15 em 15 anos, por isso só há de haver uma mudança daqui a 10 ou 15 anos, por isso não é um não tema e pronto, tem que ter um bocado de sorte também. Sim, mas até lá Chicago vai estar. mas lá está, para o ano eles ainda não vão ter esse problema dos contratos e mesmo eles sendo campeões ou não este ano, que eu acredito que vão ser, para o ano para mim saem sempre como favoritos. Só dou aqui uma dica ao Sam Presti: não sejas tão paciente e ser agressivo mesmo, porque mesmo que sejas campeão, continua a ser agressivo. Troca um Isaiah Joe, vai buscar um Cam Johnson. Sim. Estás a ver? Não relaxem à sombra da bananeira, porque na NBA tudo muda muito rápido e tu no momento és a melhor equipa. À entrada dos playoffs, uma lesão ou qualquer coisa. À entrada dos playoffs, para mim os Celtics eram os favoritos. Os Celtics saíram na segunda ronda, por isso não podes ser paciente, tens que ser agressivo e eu acho que o Sam Presti vai ter que, mesmo sendo campeão, mais ser ganancioso mesmo. Não tenhas esse medo de ser ganancioso. Os Warriors foram campeões, depois perderam na final de 2016 e foram gananciosos, foram buscar o KD sem problema algum e tiveram muito bem, montaram uma dinastia. Por isso é não descansar e continuar. Eu acho que eles têm assets para isso e têm capacidade de continuar a investir, mesmo nos jovens e noutras peças. Acho que nos últimos 5 anos ou mais, se há equipa para ter back-to-back capacidade, acho que é o OKC. Para além da idade e não vão ter problemas contratuais para o ano. Depois no ano a seguir que estava a começar os contratos. Acho que é mesmo, tem tentar criar esse momento histórico para a franquia. E pronto, depois tem o MVP que fez uma série incrível contra os Wolves. Mostrou ser, se não é o melhor jogador do mundo, é o segundo, terceiro, não interessa, é um jogador incrível e eu acho que é sempre difícil explicar quem é o Shai Gilgeous-Alexander, mas eu acho que estamos a falar de um jogador mesmo especial e quando acabar a carreira vamos falar de um possível top 15, top 20, top 10, não sei. É um jogador incrível. Está acima de James Harden para mim. Pronto, são estou a brincar. Escolhas, mas é um jogador incrível e eu acho que ele vai ser campeão e pronto, vão ter que haver conversas desconfortáveis para algumas fanbases sobre Shai Gilgeous-Alexander, mas isso é tema para outro episódio possível ou para lunáticos do Twitter que adoram discutir quem é que está em cima de quem. Para mim não importa muito. Ainda, não passando para outra série, só falar um bocadinho aqui do Anthony Edwards, que pronto, eu acho que no desenvolvimento de um jogador é preciso séries como esta. Não foi a melhor série, também não foi uma série terrível. Para a posição dele, ter uma boa série contra o OKC é impossível. Sim, e a defesa que os OKC fizeram, a estratégia defensiva dos OKC contra o Anthony Edwards foi excelente. Para já o Caruso nunca o largou. Depois basicamente ele não tinha espaço para lançar 3 points, porque o Caruso ou o Dort contestavam sempre muito bem e eles próprios desafiavam o Anthony Edwards a bater para dentro, e o Anthony Edwards tem aqui um problema que por exemplo o Shai não tem, que eu acho que é o que o Anthony Edwards vai ter que trabalhar nesta off-season, que é
o mid-range e a questão de saber navegar dentro da linha de 3 pontos e tentar buscar algumas faltas, porque eu acho que ele às vezes sofre muitas faltas, mas como ele não é mestre em sacar faltas, as faltas não são marcadas. Eu acho que ele tem que trabalhar um bocadinho isso, ver uma tapezinha aí do Shea, por exemplo, do Luka também faz isso muito bem. E adaptar-se, porque nota-se claramente a diferença da defesa do Shea e da defesa do Anthony Edwards, porque no Anthony Edwards os defesas não têm medo de estar em cima dele, porque ele não vai sacar a falta. E no Shea é diferente, tu não podes... Tens que dar um bocadinho de espaço para não fazeres falta, mas dando um bocadinho de espaço ao Shea, ele vai marcar quase sempre, e é por isso que ele é um jogador tão bom. Anthony Edwards vai ter que melhorar esse aspecto, de resto, continuo a confiar muito nele, não foi estes 2 últimos jogos que me mudou alguma coisa algum sentimento que eu tinha em relação a ele. Ele é um grande jogador, tem que melhorar, mas lá está no quarto ano, quinto ano da NBA. Sim, ele também é super jovem. Por isso tem que melhorar e tenho 100% de certeza que ele vai melhorar, porque ele quando mete uma coisa na cabeça que quer melhorar, ele tem melhorado, por isso o histórico está a favor dele. Ele disse que é o jogador que vai treinar mais na off-season. É o Luka, por isso força. Anthony Edwards estuda muito e volta mais forte para o ano, quem sabe com um center novo aí ao teu lado, não sei. Bem-vindo você, Vico. Passamos para o outro lado de território estadunidense e temos na Conferência Este os Pacers a ganharem 3-2 contra os Knicks. Na altura do último episódio os Pacers tinham ganho os 2 jogos no Garden, inclusive é uma coisa que eu já reparei nos últimos anos, os Knicks parece que a jogarem em casa são piores do que a jogar fora. Eu acho que também é um bocado aquela magia do Garden e os jogadores adversários gostam muito de jogar no Garden, mas o feitiço virou-se. Mas pronto, eu acho que o home court deviam fazer mais valer o home court. Mas pronto, entretanto no jogo 3 eles foram roubar um jogo em Indiana, que foi uma vitória muito importantíssima, porque se eles perdem aquele jogo estavam completamente eliminados, faziam um 3-0 e nenhuma equipa viram um 3-0 na história da NBA. Ganharam com um jogão de Karl Anthony Towns, que muitas vezes criticado por muita gente. Aqui também já falámos que ele devia ser mais envolvido no ataque. Os Knicks, o jogo 3 dos Knicks Pacers, os Pacers estavam a ganhar o jogo no terceiro quarto e até confortavelmente. Depois no último quarto os Knicks ganham por 36-20. E eles têm ali uma run no final do terceiro quarto e no início do último quarto de 24-7 que os meteu de volta no jogo. Depois foi a machadada final e o Cat no último quarto fez 20 pontos. Ele cá a entrada para o último quarto apenas tinha 4, ou seja, foi dominância total. Sim, foi uma exibição do Cat, impressionante. e foi do Cat mesmo necessário, porque foi uma noite menos boa do Brunson e nós sabemos que os Knicks, quando estão apertados, é a bola no Brunson. Os Pacers também não estavam a ter aqueles jogos, principalmente do banco. Acho que normalmente estamos habituados a não ter aqueles jogos. Se calhar foi, ofensivamente, foi dos piores jogos dos Pacers nestes playoffs. Eles lançaram apenas 20% de 3 points. O melhor ataque da liga teve números péssimos e que não é muito normal. Mas pronto, aconteceu e acho que foi graças a isso que os Knicks venceram o jogo também. Mais de pronto, e lá está o Cat, conseguiu aproveitar também. E teve muito bem. Depois no jogo a seguir os Pacers venceram em casa, fizeram o 3-1 na série, 130-121. Um bom jogo do Brunson, ofensivamente um bom jogo dos Knicks a certo ponto, mas lá está, o ataque dos Pacers é incrível. Isso foi aquele jogo foi do Haliburton. Foi o jogo histórico do Haliburton. 32 pontos, 12 ressaltos, 15 assistências e 4 steals, 0 turnovers. Incrível. É surreal. Foi uma dominância absurda do Haliburton e nós já estamos fartos de elogiá-lo aqui, e todo o sistema dos Pacers que é montado ao seu redor faz todo o sentido. Às vezes podia melhorar certos aspectos, como qualquer jogador poderia. Ainda agora falei do Bento, o Haliburton também tem certos aspectos que podia melhorar. Sim. Mas ele quando está ao odd, principalmente... E até defensivamente teve muito bem. Eu acho que ele sempre foi um bom jogador defensivamente. Eu já nos Kings gostava muito dele defensivamente, porque ele é alto para a posição e mexe rápido. Foi um jogo incrível. Um point guard uma exibição de um point guard que claramente controlou o jogo todo, e o jogo esteve sempre debaixo dos braços dele e ele fazia o que queria no ataque dos Pacers. E é tão frustrante jogar contra estes Pacers, porque os Knicks fizeram um bom jogo ofensivamente, foram 121 pontos, foi 43% de 3 point, foram 44 ressaltos, mais que os Pacers.
Epá, mas o ataque dos... Tu marcas 2 pontos, os Pacers vão lá na jogada a seguir e marcam 3 pontos. Tu marcas 3 pontos, estás a festejar os 3 pontos, a bola está no inbound, o Haliburton faz um outlet, passa lá para o outro lado para o Siakam, nem tens tempo de celebrar, já foi ponto dos Pacers. Lá está, é uma equipa que joga rápido, é muito divertido de ver os Pacers a jogar. Muito fluido ofensivamente e a bola passa por todos e o Haliburton consegue sempre encontrar o homem livre. Sim, tanto que nem foi só um grande jogo do Haliburton, foi um grande jogo do Siakam que fez 30 pontos, o Nesmith também fez 16 e há aqui um jogador que a gente, pelo menos eu vou falar, que é o Benedict Mathurin. Tu já tinhas mencionado no último episódio que estavas a gostar do papel dele nesta equipa dos Pacers e eu vou sublinhar aqui. Acho que encontrou o seu papel, que é um jogador energy guy, que vem do banco e vai trazer a energia à equipa. Ainda assim, neste jogo, tem que ser falado porque eu acho que houve ali uma stretch que os Pacers aumentaram a sua liderança, muito porque a arbitragem teve ali eu acho que nunca tinha visto nestes playoffs uma stretch seguida de tantos erros seguidos da arbitragem. Acho que para aquilo que é a NBA foi um nível muito baixo, que o Mathurin sacou para aí umas 5 faltas seguidas, tanto que ele fez 20 pontos, foi 10 da linha de free throw. O Benedict Mathurin, com todo o respeito, não vai lançar 11 free throws no jogo. Eu acho que houve ali uma stretch muito má da arbitragem e alguns fãs dos Knicks queixaram-se disso e acho que com alguma razão. Não sei se foi por isso que perderam, não gosto de olhar o basquetebol dessa maneira, mas eu acho que pronto, para a NBA e para as finais de conferência, sim, a arbitragem tem que melhorar. Mas isso tem sido um tema ao longo dos anos. Sim. Que há de ser sempre, né? Pronto, a arbitragem ultimamente não há consistência. Tem de haver. São consistentes, mas são consistentemente maus. Mas têm de ser consistentes nas calls e acho que só precisam disso. Não têm de ser melhores nem nada, só precisam ser consistentes. Sim, e errar é ok porque pronto, são seres humanos e o jogo de basquete é muito difícil de arbitrar porque é tudo muito rápido, sim. E é toques ao mínimo detalhe. Mas às vezes há várias câmaras atualmente. Sim, mas às vezes até eles vão ver imagens nas câmaras e é sempre difícil tomar uma decisão. Eles tenderam um VAR que fala logo no ouvido deles, está ali. Não, mas aí depois também era muitas paradas. Eu gosto da maneira que está, só que tem que melhorar um bocadinho a arbitragem, mas pronto, acho que é um assunto. Para agora, eu acho que os Pacers ganharam porque mereceram. Sim, esse jogo sim, com certeza. E pronto, esta noite foi o jogo 5 que ganharam os Knicks. O que é que tu achaste deste jogo? Lá está, quando o Haliburton, quando está off, está mesmo off. Porque, imagina, eu prefiro a minha estrela acabar o jogo, sei lá, 2 de 15 do que, não sei, ele lançou para aí 7 bolas. Eu percebo que ele no início ele tenta muito no início e quando vê que não está a acertar ele afasta-se um bocadinho do jogo e tenta distribuir mais a bola, mas lá está, nós já falámos da questão da agressividade do Haliburton, e às vezes gostava de ver mais isso dele, mas os Knicks tiveram muito bem ofensivamente. Acho que o Brunson ali no segundo quarto, no final do segundo quarto e no primeiro quarto parecia não falhar. O Cats também estava no mesmo registro e construiu-se ali, na primeira parte, construiu-se ali uma liderança pequena, e depois no terceiro quarto o jogo acabou praticamente. E acho que é muito mérito dos Knicks e os Pacers. Pronto, lá está o Haliburton, quando está off a equipa toda sente a falta dele, e não é como os Celtics quando o Tatum está 2-6 eles ganham na mesma. Não, os Pacers precisam mesmo do Haliburton porque ele lidera a ofensiva e circula muito bem a bola, e mais um grande jogo de Mathurin a sair do banco. Eu gosto muito dele, só que ele é um jogador que tu vês que ele não tem muita inteligência de jogo. É o atleticismo. Mas lá está, é mesmo para sair do banco e trazer a energia. E lá está um jogo dos Pacers muito apagado. Não devemos culpar só o Haliburton, porque toda a equipa foi abaixo um bocadinho com ele. Siakam teve um joguinho, tentou ali ajudar. Acho que o Miles Turner devia ter estado melhor, porque quando a tua estrela está em baixo, acho que os jogadores têm de assumir, e o Miles Turner é um jogador capaz de assumir esse papel ofensivamente, e acho que ele... O problema do Miles Turner, e desculpa ter-te interrompido, é que ele tem que assumir, mas é um jogador que quanto menos ele tiver a bola na mão e criar alguma coisa para si, melhor, porque ele é mesmo...
pegar e lançar, porque ele, pá, se foram 4 turnovers e 4 turnovers de ele a tentar criar alguma coisa e just put the fries in the bag, bro. Não metas a bola no chão e lança só. Estás a ser defendido pelo Cat também. Mas ele não tem mesmo handles e é difícil para a posição dele. O Mitchell Robinson defende bem, tem ali outros jogadores que basta ele meter um dribble para o weak side, vai aparecer sempre um double para lhe tirar a bola, e ele fez 4 turnovers. Os Pacers no geral tiveram um jogo, perderam muita bola, que não é muito habitual, fizeram 20 turnovers. O Haliburton fez 0, pronto, foi mérito para ele. Mas o resto, pá, Benedict Mathurin 3 turnovers, TJ McConnell 3 turnovers, também não é muito normal, Miles Turner 4, Nembhard 3, mérito para a defesa dos Knicks, mas foram muitos turnovers mesmo, e acho que foi por isso que eles perderam o jogo. O ataque também não deu aquele clique do costume, foi 40% de field goal do ataque dos Pacers, mas há que dar mérito aos Knicks, e tu falaste sobre isso. O Jalen Brunson faz 14 pontos no primeiro quarto, 14 pontos, assim é que é, e no terceiro quarto faz 16. Ele acabou o jogo com 32 pontos, 30 destes pontos foram no primeiro e no terceiro quarto, e no último quarto o jogo já tinha acabado, por isso ele quase nem jogou. E foi um grande jogo do Jalen Brunson e um statement, porque já corria aí teorias de que os Knicks estavam a jogar melhor nesta série sem ele, por causa da defesa e o quão mau ele é defensivamente. E ele é realmente um jogador um bocado negativo defensivamente, mas o ataque dos Knicks é Jalen Brunson, ponto final. E foi aqui um jogo statement de esta é a minha equipa e a equipa não vai jogar melhor porque eu estou no banco. O Cat fez um jogo decent, é isto que se pede de uma segunda opção, 24 pontos e 13 ressaltos, 10 de 20, foi eficiente. Um bom jogo do Josh Hart, ele no segundo quarto foi importantíssimo para os Knicks, na questão de trazer energia. Eu lembro-me de estar a ver o jogo, eu acho que ele jogou o segundo quarto inteiro, eu estava a ver o jogo e para mim aquele segundo quarto foi Josh Hart, toda a energia que ele trouxe, e o Michael Bridges também meteu lá umas bolas, meteu lá uma bola, lembro-me perfeitamente, de mid-range, que foi incrível, que é o forte dele, é o mid-range. Não sei se vale 5 piques por um Sean Livingston melhorado, mas o forte dele é ali, ele fez lá uma bola incrível. Sim, mas eu concordo com o Josh Hart, acho que ele foi incrível nos minutos. O segundo quarto dele foi incrível. Ele está pelos ressaltos, nós sabemos que é um jogador que faz muito isso, mas pá, incrível. Sim, ele teve ali um ressalto ofensivo no segundo quarto que ele nem sei de onde é que ele saltou, ele apareceu do nada quase da 3-point line e agarrou o ressalto ofensivo, deu mais uma posse aos Knicks, eles marcaram nessa posse, ou seja, é um energy guy. Também teve algumas discussões nas redes sociais sobre o impacto dele e o futuro dele nos Knicks, mas eu acho que ele é um jogador que traz uma energia que os Knicks precisam, e principalmente que o Tom Thibodeau gosta, que são jogadores assim, que trazem energia, que são capazes de jogar 48 minutos por jogo. O resto dos Knicks foi um jogo normal, de certa forma até um jogo tranquilo. Eles, ao intervalo, no terceiro quarto já estavam a ganhar por 22. Os Pacers nunca lideraram o jogo inteiro, nunca tiveram na frente. Não, foi sempre Knicks. Sim, acho que houve ali uma run no segundo quarto que mostrou que os Knicks vinham mesmo a jogo. Foi essa run em que o Josh Hart trouxe energia. E nós vemos que, sabemos que os Knicks não vai meter o banco tão cedo, e pronto, nós vemos os jogadores a dominarem ainda nessa altura, que normalmente é a altura dos comebacks, né? Porque tens o banco da outra equipa e tentas ali acelerar o processo, mas com os Knicks não há muita chance. Tu vais sempre ter jogadores ainda assim, do starting five. No segundo quarto tivemos Landry Shamet minutos que foram incríveis, por incrível que pareça. Ele no segundo quarto, um jogador, eu nunca gostei dele durante a carreira dele, mas pronto, jogou 8 minutos e foi mesmo, defensivamente teve mesmo muito bem. Temos de dar um shout-out a ele, foi descoberto no jogo passado. E trouxe no segundo quarto, ele defendeu mesmo incrível. Eu lembro-me de teres mandado uma mensagem quando ele marcou um triplo, e na posse a seguir ele parecia o Caruso a defender, e foi mesmo muito bom. Mas pronto, está 3-2. O que é que tu perspectivas para o resto da série? Os Pacers ganham o próximo. Próximo em casa. Eu creio que sim. Eu também acho. Acho que os Knicks não conseguem levar a 7 jogos. Dito isso, 7 jogos, jogo 7 no Garden, eu acho que era o meu outcome favorito. Depois pode passar quem quiser, mas eu adorava ver um jogo 7 no Garden, depois daquilo que o Haliburton fez no jogo 1. Acho que seria engraçado, mas eu sou os Pacers, tento
tento limpar logo no próximo, e ainda por cima lá, a equipa toda tendo esta performance que teve, acho que eles vão mesmo tentar trazer tudo e acabar mesmo com o jogo lá. E lá está, acho que este jogo, toda a equipa dos Pacers esteve apagada. Acho que não se vai voltar a repetir, e acho que o próximo jogo os Pacers conseguem ganhar. Não que os Knicks não consigam, mas eu acho que os Knicks têm tido o Cat e o Brunson, e depois OG também. OG ofensivamente às vezes tem jogos apagados, mas defensivamente ele é incrível. Depois tens o resto, tens o Josh Hart, que Mitchell Robinson defensivamente também, muitos bons playoffs do Mitchell Robinson. Sim. Não, Mitchell Robinson a sair do banco tem sido incrível, e nós estávamos à espera que ele tivesse um impacto positivo, mas ele tem sido mesmo muito bom. Mais que o Michael Bridges, acho que ele tem de melhorar muito certos eu acho que aspectos. Destes core players tem sido mais em baixo. Estou um bocadinho desiludido com ele, para ser honesto, mas acho que não sei se ele está a tentar adaptar, mas às vezes ele simplesmente tem de ser mais agressivo, parar de lançar da linha de 3 e infiltrar, porque eu acho que ele perde-se muito na linha de 3 às vezes, está muito focado nisso. Pois, acho que é um bocadinho também vítima daquilo que é o ataque dos Knicks, né? Que é bola no Brunson e o resto, se a bola for para as tuas mãos, lança. Eu acho que ele é um bocado vítima disso. Vai ser sempre difícil incluí-lo num ataque e dar mais bolas para ele tentar lançar, acho que é difícil. Por isso eu acho que este é o papel dele, e há de ser o papel dele nos próximos anos. Ele vai ter que se habituar, ele vai ser o segundo melhor defesa da equipa, depois do Anunoby. As estrelas vão estar, o Anunoby vai estar a defender as estrelas, e ele vai ter o papel de defender os segundos jogadores de cada equipa. Nisso eu acho que ele é bom, ele é um ótimo defesa. Mas pronto, o ataque acho que vai ser muito difícil incluí-lo neste ataque, e ele vai ter que se contentar com este papel, que é um bocadinho o papel que ele tinha na altura nos Suns. Mas lá está, já passou algum tempo desse papel que ele teve, e pronto, vai ter que se reinventar e voltar a perceber que esse é o novo papel dele. Se vale as 5 piques, lá está, não vale, mas toda a gente sabia que para manter os Villanova Boys e toda a energia dos amigos a jogarem na mesma equipa, pronto, foi o preço para fazer isso. Portanto, Thunder nas finais, para mim os Pacers vão passar, para ti os Pacers vão passar. Estamos a falar de uma final entre Thunder e Pacers. Os Pacers nunca ganharam um título, os Thunder, enquanto Oklahoma City Thunder também não, se bem que a NBA considera o título dos Sonics dos Thunder, apesar dos Thunder não darem claim nesse título. Eu acho que eles fazem bem em não fazê-lo. Os Thunder são os Thunder, os Sonics são os Sonics. Por isso podemos ter aqui um novo campeão. Se os Knicks não vencerem a NBA, vamos ter mesmo um novo campeão, ou os Thunder ou os Pacers. Os Knicks não vão ser campeões, lamento de informar, mesmo que eles passem à final. Acho que eles têm menos chances contra o KC do que os Pacers. Mas sim, vai ser engraçado. Vamos ver duas franquias a ser campeãs pela primeira vez. Vamos não, né? Têm de ganhar uma delas. Vamos ver uma franquia a ser campeã pela primeira vez, e vai ser muito engraçado ver todas as possibilidades. Eu acho que é um matchup muito interessante. Talvez duas equipas de cada conferência das que eu mais gosto de ver jogar, porque de um lado tens a melhor defesa da NBA e possivelmente das melhores defensivamente da história mesmo, e do outro lado tens o melhor ataque da NBA, que é os Pacers, ou seja, vai ser mesmo melhor defesa contra melhor ataque. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Os Thunder têm a vantagem de ir mais descansados para o jogo, né? Porque já eliminaram os Wolves e já estão mais tempo parados. Os Pacers têm mesmo que arrumar este jogo 6, senão vão ter um jogo 7 no Garden, e mesmo passando esse jogo vai ser um jogo muito intenso, e vão chegar à final cansados. Depois vão ter de fazer uma longa viagem. Depois vão ter que ir para Oklahoma e jogar com aquela crowd. Vai ser duro. Olha, e digo já, se os Pacers foram às finais, para mim são as duas melhores crowds dos playoffs, que é os dos Thunder e a dos Pacers nas finais. Por isso, está bem que a bola entrar conta muito, mas adeptos, estão a ver? As duas equipas que os adeptos mais puxam. Sim. Do OKC confio muito. E nos Pacers também. Indiana é uma cidade de basquetebol, e
e os fãs dizem sempre presente. Inclusive aconteceu aquela coisa tu viste do Pat McAteefy. Sim. Pá, que ele esteve lá a falar com as estrelas de New York. O gajo deu o microfone a ele para ele puxar pela malta e ele simplesmente chamou uns certos nomes ao Spike Lee, ao Timothée Chalamet, ou sei lá como é que ele se chama. Então foi provocante. Foi hype guy e ele já falou sobre isso. Tipo, ele disse para não levarem para o pessoal. Foi um momento de energia, mas foi giro. Lá está, eu confio muito também nos apps dos Pacers, mas está aqui uma prova de que o home court conta muito e são duas equipas que sempre que jogam em casa é muito difícil vencê-las e por isso têm também esse mérito por chegarem à final. Isto se os Pacers chegarem à final, mas eu acho que vão chegar. Muito curioso para esse matchup, eu diria que os Thunder ganham, acho que também é a tua previsão. Não sei em quantos jogos, mas quanto mais jogos melhor. É um matchup muito interessante, porque temos os Pacers que têm muita bola de 3 e meio que todos os jogadores dos Pacers conseguem lançar de 3 e o OKC, que é uma grande defensiva, quero ver como é que eles... Porque acho que eles ainda não apanharam assim nenhuma equipa que tivesse essa dominância da linha de 3. Apanharam os Wolves agora, mas tens o Wentz e depois tens o banco só. Porque do resto não tinhas mais ninguém. Sim. E acho que os Pacers, como todos conseguem lançar a bola de 3, vai ser um desafio diferente. E lá está, como falámos no podcast passado, é engraçado ver todas estas variantes de estilos de jogo. Isso é o melhor da NBA. E de como as equipas conseguem se adaptar. E vamos ver, porque eu acho que o OKC vai ter, parecendo que não vai ter aqui um desafio a tentar proteger o cesto da linha de 3. Acho que esse vai ser o ponto forte dos Pacers, se conseguirem acertar, que a bola de 3 também é muita prática, mas às vezes há dias que ela não quer. Tem um bocadinho de sorte. E vai ser um matchup engraçado. Estou ansioso para ver. Quero ver como é que o Haliburton vai se adaptar, porque nós sabemos que a defesa do OKC é um inverno para os guards e vai ser um matchup engraçado. Sim, e por acaso não tinha pensado nisso. Acho que é a primeira série que os Thunder vão apanhar uma equipa muito dependente da bola 3 e que a bola tem entrado e quando entra é muito difícil parar estes Pacers. Sim. Mas eu confio mais na defesa dos OKC. Eu acho que os OKC partem como favoritos para esta final, mas vai ser mesmo incrível e lá está, é aquilo que tu disseste. Duas equipas que jogam um basquetebol completamente diferente. Uma equipa que no ataque do lado dos Pacers há todo um sistema e toda a gente toca na bola e é tudo muito bonito e funciona tudo muito bem. Do outro lado, um ataque dos OKC muito centrado no Shai e naquilo que o Shai é capaz de produzir. Sim. Muitas vezes no 1 para 1, aliás, na maioria das vezes no 1 para 1. E quando ele quando é dobrado ou não tem a possibilidade de lançar, os outros também têm conseguido chamar a responsabilidade, muitos alley-oops, muita kick and out, o jogador bate para dentro, não dá, mete fora, o outro bate para dentro, não dá, mete fora, o outro vai para dentro, não dá, mete fora, a bola há de entrar e tem entrado, e depois defensivamente os Pacers um bocadinho mais fraquitos. Sim, são frágeis defensivamente, mas e do outro lado, a melhor defesa da NBA, das melhores historicamente, como a gente já falou aqui tantas vezes. Por isso, duas equipas completamente diferentes, acho que isto é bom para a NBA. Cabe agora à Liga conseguir fazer aqui um marketing para estas duas equipas de small market que nunca ganharam um título, vão ter aqui a oportunidade. Podemos estar a falar de um ano de cheio com MVP, título, possível Finals MVP da Conferência Oeste. Uma época de sonho para muita gente. Para o Shai, que é um jogador incrível e pronto. Mas também podemos estar a falar de um Finals MVP de um Haliburton, por exemplo, que eu também gostava muito. Eu gosto muito do Haliburton. Principalmente depois de toda a liga ter chamado de overrated. Ia ser uma narrativa engraçada. E depois ter um caminho difícil. Começar como underdog, né? contra os Cavs. Vai ser engraçado. E contra os Bucks, muita gente escolheu os Bucks contra os Bucks também havia uma esperancinha. Havia uma narrativa a favor dos Bucks. Mas fico feliz que eles cheguem à final da NBA, porque foi uma equipa que desde o início dos playoffs eu confiei sempre neles em todas as séries. Eu disse que eles iam passar dos Bucks, dos Cavs, dos Knicks. Acho que a gente não teve a oportunidade de fazer o episódio de previsão, mas eu também tinha eles a passar contra os Knicks e estou muito feliz que eles possam chegar à final da NBA. Sim, vai ser engraçado.
E pronto. E sabes o que é que passarem? também é engraçado? Desculpa, sabes o que é que também é engraçado? A série da Netflix, da NBA, Starting Five, este ano já sabe quem é que são os jogadores e estão lá o Shea e o Tyrese Haliburton. Pá, eles estava no script também. Estava no script, por isso vamos ter aí um episódiozinho dedicado só aos finais da NBA e o Haliburton contra o Shea. Por acaso foi bem escolhido da parte da Netflix. Os outros já não me lembro quem são. Sei que está lá o James Harden, mas não me lembro dos outros. Não sei. Que também é ficha toda a época que os Clippers fizeram. Pronto, nos playoffs saíram na primeira ronda, mas pronto, os Clippers não são para aqui chamados. Quando o assunto é finais da NBA, os Clippers raramente são chamados. Aliás, nunca são chamados. Já reparaste as narrativas? Agora, as 4 equipas que estão agora nas finais de conferências, Então, quem é que são os melhores jogadores? o melhor jogador no geral, O melhor jogador de cada equipa? Das 4 equipas? o Shea é o melhor jogador de todas. Depois é o Ant. Jalen Brunson e Haliburton. São todos guards a liderar Pois é. as equipas. Pois é, não tinha pensado nisso. Nenhum deles tem um ring. Pá, é engraçado. Narrativas engraçadas assim da nova. Estás a Esta dizer nova que isto é era. uma It's a Guards League, é a liga dos bases. Pá, atualmente Pode é-se dizer que sim. Sim, há uma equipa que tem o melhor jogador do mundo que não é um base e não ganhou a equipa que tem o melhor base atualmente da NBA, que é o Shea, né? Por isso, Exato. Mas também, se vamos comparar equipas. está bem, mas Mas factos são verdade, factos verdade. e... Mas também o segundo melhor center também estava lesionado. Sim, Quando ele faltar, vamos ver como é que vai dar o estado dos Sixers. Eles têm ali muita coisa para trabalhar. pois. Mas sim, Enquanto ele estiver lesionado, o segundo melhor center chama-se... Não vou dizer. não vou puxar essa narrativa hoje. Mas pronto, sim. Eu acho que pronto, é preciso teres um grande base para chegares longe. Não sei até que ponto é que não é preferível ter um point guard de elite do que um shooting guard de elite. Eu acho que um point guard é sempre um point guard e o Shea para mim é um point guard, o Haliburton é um point guard, o Brunson é um point guard. Um shooting guard como o Anthony Edwards já é mais difícil ter muito impacto porque quando a bola não cai, nesta série viu-se, quando a bola não cai é muito difícil ali impactar o jogo e os outros jogadores Isto é uma equipa conseguem sempre impactar o jogo de outras maneiras. também, pronto, lá já o que falámos, tens de ter, hoje em dia já não é aquela coisa de ter a estrela e outra estrela e está feito, né? e pronto, tens de construir muito bem a equipa à falta da estrela ou das estrelas que tiveres para conseguires ter sucesso. Sim, eu acho que os Wolves até estão bem construídos, mas os OKC estão melhores, né? Sim, o OKC está uma equipa ali espetacular e acho que até o próprio J-Dub tem mandado a surpreender bastante, porque lá está a questão também da época passada, era a segunda opção do OKC e nós vimos nos playoffs que o J-Dub não conseguiu dar o step up contra Dallas. Contra Mas os Nuggets ele fez uma série um bocado duvidosa, mas ele teve ali 2 jogos que compensaram. Sim, mas também teve 2 jogos que aquilo só foi a 7 porque ele teve ali 2 jogos que pronto. Sim, verdade. Mas pronto, é um bom jogador e olha, mais uma grande época dele foi ao NBA, foi nomeado ao NBA, All-Star, ao NBA e possível título, por isso. Pique 12. Para aí. Sabes quem tem a pique 12 este? Se eu não puxei a narrativa, tu também não vais falar deles. Desculpa. Quem quer saber quem tem pique 12, que pesquisa, draft, piques, etc. e vai encontrar. Mas pronto, é isso, Gabriel. Não tenho mais nada a dizer. Não há muito mais a dizer. Só apreciar o que nós estamos a presenciar, que são estas novas narrativas a serem criadas destas equipas que não têm a história, mas estes jogadores atuais não têm o sucesso e agora vão ter o sucesso. E é engraçado também a narrativa do Shea com o Ring, o que é que vamos falar dele como um jogador de OKC e dessa troca do Paul George que deu o Haliburton. Não foi Haliburton, não foi bem aos Pacers, mas... Estás a falar de todo o efeito borboleta da troca Paul George da liga. Sim. Eles foram... Parabéns, Paul George. Eles foram buscar o Paul George. Só que assim foram buscar o Paul George e deram o Sabonis. Sim. Depois o Paul George foi pelo Shea e o Sabonis foi na troca do Haliburton. Ou seja, Paul George está aqui no centro de tudo e uma final Thunder Pacers saiu o Paul George, ele deve estar a sofrer em casa.
Quer dizer, não está porque ele está a receber 50 e tal milhões nos próximos 5 anos. Parabéns, Sixers. Eu acho que ele é a pessoa que está menos a sofrer no mundo neste momento. Boa sorte, Sixers. A ver onde é que vou meter esse contrato. Mas pronto, o episódio é esse, malta. Espero que tenham gostado. Estamos aqui para ver os finais. Ansiosos. Espero que os Pacers ganhem, porque eu gosto mais dos Pacers do que dos Thunder. E é isso. Eu não tenho preferidos, para ser honesto. Para mim qualquer um se era... Se os Thunder ganhar eu também fico era feliz, bom mas ganhar. Exato. Os Pacers... Não vou estar a torcer por ninguém, mas se os Pacers, aquela bola 3 entrar ali no último quarto, eu vou fazer assim. Vais fazer festinha. Vou fazer só assim um yes. É, como underdogs, seria engraçado eles conseguirem assim. Yeah. Imagina eles ganharem o primeiro jogo. Spoiler. Não vão ganhar o primeiro jogo. Nem não sei. Vamos ver como é que vai correr. Mas pronto, vai há ali ser matchups fixe por todo o campo para estar atento. Sim, e os Pacers são a equipa que melhor sabe ver. Pegam numa fraqueza que a defesa adversária tem e atacam essa fraqueza toda a série. E qual é a fraqueza da defesa do OKC? Pois, o problema é esse, é que eles não têm fraquezas, mas eles vão, eles são treinadores, são pagos para encontrar essas fraquezas e boa sorte a encontrar. Mas digo-te uma coisa, se encontrarem, não vai acontecer nada porque eles não têm fraquezas. Eles não vão encontrar, mano. Então malta, é isso. Finais da conferência estão quase a acabar, só falta na Conferência Oeste, e as finais da NBA estão aí. Depois da manhã já está acabado. Espero que tenham gostado, malta, partilhem, deixem o like, etc. E até à próxima. Tchau.